Olá a todos e a todas. Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas a este espaço de conversa. Hoje vamos falar sobre a capacidade organizacional e de advocacia das organizações da sociedade civil em Moçambique. Este tema surge porque, na semana passada, durante a conversa em torno da sustentabilidade das organizações da sociedade civil em Moçambique, nós chegamos a uma conclusão de que, de acordo com o Índice de Sustentabilidade das Organizações da Sociedade Civil em Moçambique, promovido pela USAID, verificou-se que nos últimos anos, quer dizer, de 2009 até 2021, as organizações da sociedade civil moçambicanas, elas demonstraram um avanço nas duas dimensões de sustentabilidade, nomeadamente a capacidade organizacional e a capacidade de advocacia. Portanto, por esta razão, nós nos propusemos, no tema de hoje, conversar sobre isto, verificando todos os fatores e as perguntas envolvidas em cada fator, para que, de forma individual, tu aí em casa, junto dos seus associados, possam fazer uma reflexão de forma que compreendam até que ponto a tua organização está neste momento empenhada na componente de capacitação organizacional e na componente de capacitação de advocacia. Portanto, são pontos que vamos discutir hoje, que vão, ao mesmo tempo, nos permitir fazer esta introspecção sobre a saúde das nossas organizações. Mas antes de irmos ao fundo, vocês já sabem que isto aqui é tradição neste espaço, recomendar livros que vão transformar a ti, como líder desta organização da sociedade civil que acaba de ser criada ou que já foi criada, no sentido de poder sempre e sempre melhorar as suas diferentes habilidades de liderança. Na semana passada, tinha, portanto, sugerido a leitura deste livro, o livro Become a Better You, onde, portanto, o autor demonstra 7 chaves importantes para tornar-se numa melhor versão de si próprio. E hoje sugiro-vos, portanto, o livro do Tim Ferriss, o livro que fala sobre as ferramentas dos líderes. Este livro foi prefaciado por Arnold Schwarzenegger. Olhem bem, hein? Um livro prefaciado por Arnold Schwarzenegger e detém cerca de várias biografias de líderes importantes, bilionários importantes em todo o mundo, de forma que tu possas aprender quais foram os seus principais hábitos, ok? Quais foram as suas principais táticas para que eles chegassem onde chegaram. Por exemplo, lendo este livro, tu vais compreender, por exemplo, como é que o Paulo Coelho, o autor do Alquimista, um livro com vendas acima de 60 milhões, consegue, portanto, manter a sua criatividade. Você vai, portanto, perceber como manter as suas manhãs mais positivas, como manter a sua mente mais positiva com diferentes histórias de diferentes líderes impactantes na nossa sociedade, no nosso mundo. Por favor, não te esqueças, leia este livro para a sua própria transformação. Pois bem, feito este convite para a leitura do livro da semana, vamos então iniciar com a nossa conversa. Como eu disse no início, por favor, enquanto nós analisamos as dimensões de sustentabilidade das organizações da sociedade civil, seus indicadores e os seus fatores, você vai fazendo o mesmo na sua casa, junto dos seus associados, refletindo sobre a sua própria organização. Ou seja, até que ponto está ela a observar estes princípios universalmente recomendados para que se possa, portanto, considerar uma organização sustentável. Na primeira dimensão, a dimensão de capacidade organizacional a que nos propusemos a analisar, o primeiro indicador que eles procuram saber é a criação de constituência. Quer dizer, eles procuram entender como é que a organização da sociedade civil ela relaciona-se com o público identificado e como é que ela, antes de tudo, identifica este público e até que ponto a organização da sociedade civil, neste caso, ela consegue manter uma relação constante com o seu público, no sentido de envolvê-la em suas atividades do dia a dia. Infelizmente, muitas organizações de sociedade civil, quando elas são criadas, elas
não pensam de forma estratégica qual é o seu público-alvo, a quem eles querem servir e como é que eles vão servir este público-alvo. Quer dizer, elas surgem para resolver um problema que nem sequer compreendem a quem, de facto, aquele problema, quando resolvido, vai beneficiar. Outra questão é que os membros fundadores das organizações de sociedade civil, eles nem sequer conseguem compreender quais são, portanto, as ferramentas estabelecidas dentro da organização para que eles possam, de forma positiva, participar da governação da associação ou da organização ela própria. E outra questão que se procura perceber neste ponto é, portanto, quão bem-sucedidas são estas estratégias mantidas pelas organizações de sociedade civil no sentido de manter o seu público incluído de forma completa e de forma contínua nas suas atividades. E ainda dentro da dimensão de capacidade organizacional, um dos indicadores verificados é a planificação estratégica. E eles procuram saber, será que a organização de sociedade civil Y tem de forma clara, definida, a sua missão? Se a tua organização não tem esta missão bem escrita, é tempo então agora de tu começares a pensar sobre ela. E uma outra variável que se tem, portanto, procurado neste indicador é se a organização tem um plano estratégico definido. Okay? Então, este é um ponto muito sensível. Eu sei, é um ponto muito sensível. Quer dizer, muitas organizações da sociedade civil em Moçambique, elas não têm um plano estratégico definido. Elas trabalham com base em pequenos projetos que vão surgindo e se não houver nenhum projeto, elas simplesmente não têm nenhuma atividade a ser feita. Ou seja, se existe uma atividade a ser feita, ela não é feita dentro de um prisma estratégico a longo prazo para benefício próprio. Então, é importante que a tua organização tenha um plano estratégico. Um plano estratégico é o documento que vai orientar as ações da tua organização num determinado período de tempo. Se tu não tiveres um plano estratégico elaborado, o risco de tu e a tua organização estarem à margem do vento é extremamente alto. Porque, de forma clara, vocês estão a dizer que vocês não sabem onde querem chegar. E não saber onde quer chegar é perigoso. Quer dizer que em qualquer lugar vocês estão lá. E qualquer coisa é útil para a tua organização. Não pode ser assim. É importante que tu tenhas um plano estratégico na tua organização. E esta é uma variável de classificação de sustentabilidade das organizações da sociedade civil. E outra questão que é verificada dentro deste prisma é até que ponto a organização da sociedade civil Y ela implementa a sua visão e implementa as atividades que estão pré-definidas no plano estratégico. Tá? Isto aqui não preciso ir muito ao fundo. É uma questão de coerência. Uma questão de coerência. E se tu conseguires fazer isso, uma outra recomendação que é solicitada, portanto, pelo Índice de Sustentabilidade das Organizações de Sociedade Civil, é se a organização tem indicadores que demonstram sucesso ou não na realização de suas atividades. Então, meu caro amigo, se tu, dentro da tua organização, vais fazer qualquer atividade que seja, garanta que tu tens indicadores de sucesso elaborados de forma clara. Tenha estes indicadores elaborados. Se, por exemplo, a tua atividade é em relação à construção de número X de fontes de água na comunidade Y, provavelmente o seu indicador seja o número de fontes ou de furos de água abertas naquela comunidade. Isto aqui é só um exemplo. Pode ser que a sua atividade não seja esta, mas é importante que tu penses seriamente sobre os indicadores de sucesso da tua atividade. Mais uma vez, dentro desta dimensão de capacidade organizacional, um dos indicadores é a estrutura de gestão interna. Neste indicador, eles procuram compreender
Até que ponto a organização Y, por exemplo, ela tem uma estrutura de governação bem estabelecida, com divisões de responsabilidade, divisões de competências de forma clara, por exemplo, entre o conselho de direção e o staff da equipa, nesse caso o staff da organização, e até, por exemplo, o conselho fiscal e a Assembleia Geral. Lembram-se que na altura que eu estive a explicar-lhes sobre como elaborar os estatutos da tua organização, eu disse que é importante que vocês tenham um capítulo ali muito importante em que vocês fazem uma reflexão sobre os órgãos sociais e vocês devem fazer, portanto, uma divisão clara das competências destes órgãos, de forma que nenhuma competência coincida com a competência de outro. E aqui, quando vamos analisar, portanto, a capacidade organizacional, neste indicador de estrutura e gestão interna da tua organização de sociedade civil, eles verificam isto, verificam até que ponto a tua organização tem esta estrutura bem definida. Eles também procuram entender até que ponto a tua organização permite, por exemplo, que diferentes órgãos sociais possam participar da governação interna da tua organização. Isto é muito importante, não é? E outra questão que eles verificam neste indicador é até que ponto a tua organização ela atua de forma aberta e transparente. E aqui é um ponto importante que tem a ver com a questão de prestação de contas. De que forma, por exemplo, a tua organização permite que os seus diferentes públicos, os seus diferentes apoiantes possam aceder às contas da tua organização e compreender como tu estás a usar o dinheiro para a implementação de diferentes projetos. Isto é importante. Tens que ter aqui um mecanismo de prestação de conta bastante alargado, bastante inclusivo, que permita que eles possam, portanto, aceder às contas da tua organização sem qualquer dificuldade. E aqui é um ponto importante. Infelizmente, nós sabemos que muitas organizações da sociedade civil, elas, quando, portanto, vão prestar contas, tenho muitas dúvidas que elas façam isso, que elas, por exemplo, prestam contas ao público a que eles assistem, okay? Eu tenho muitas dúvidas que eles, por exemplo, prestam contas à comunidade como um todo, e tenho muitas dúvidas que elas também prestam contas de forma aberta, por exemplo, colocando os seus relatórios financeiros na internet, em que qualquer cidadão que tenha interesse de compreender como, por exemplo, a organização X está a utilizar o seu dinheiro, vá para lá, descarregue e possa, obviamente, ter conhecimento de como é que a tua organização, ou quem quer que seja, está a aplicar o fundo determinado recebido. O que é comum é que as organizações da sociedade civil, elas prestam contas dentro de um mecanismo bastante fechado, que é as Assembleias Gerais, é lá onde estão os membros fundadores, etc., e prestam contas aos doadores, ou seja, àqueles que metem dinheiro na organização. E pronto, outros elementos que eles procuram, por exemplo, perceber neste indicador é que até que ponto, por exemplo, a tua organização tem políticas internas de governação, né? Nomeadamente política de contratação, por exemplo, política antifraude, política, por exemplo, de gestão financeira e uma série de outras políticas que são universalmente recomendadas para que a organização, qualquer organização tenha, eles verificam isso. Portanto, procuram saber até que ponto a sua organização tem esta política estabelecida dentro da organização. E depois procuram também compreender como é que a tua organização procura evitar os níveis, por exemplo, de conflitos de interesse. Quais são os mecanismos estabelecidos dentro da tua organização para que não haja conflitos de interesse. E o conflito de interesse, nós sabemos, quando olhamos para a organização da sociedade civil, ela ocorre de diferentes formas, mas a mais comum é, por exemplo, verificar-se o caso em que os membros fundadores da organização da sociedade civil, Y, queiram eles próprios ser também funcionários da organização e, ao mesmo tempo, serem eles próprios a fiscalizar o dinheiro. Uma questão extremamente complicada, do ponto de vista de transparência, do ponto de vista também de separação de poderes, etc, etc. Portanto, aqui é onde é mais notado esta questão de conflito de interesse dentro das organizações da sociedade civil. Nota-se bastante isso. Por exemplo, eu pessoalmente já recebi várias reclamações de várias organizações da sociedade civil a dizerem que
os seus membros, eles esquecem aquilo que são os seus direitos estatutariamente estabelecidos e querem, por si só, eles próprios serem também funcionários da organização da sociedade civil, quando, sobretudo, há dinheiro, quando, sobretudo, há um projeto que entrou, eles querem, de forma ativa, serem eles próprios os funcionários, eles próprios a receber o dinheiro e eles próprios também a fiscalizarem o dinheiro. Bastante complicado, pois não? Então, é importante, se a tua organização ela faz isto, se a tua organização ela tem este procedimento, evite. Deixe isto de lado. Seja transparente, seja coerente, não se envolva em questões de conflito de interesse. Não contrate familiares para trabalhar na tua organização. Não contrate esposa, não contrate irmão. Não faça isso, está bem? Não faça isso. Isto é um atentado claro para a tua sustentabilidade. Ainda dentro desta dimensão de capacidade organizacional, estamos agora, portanto, no quarto indicador. Eles verificam, por exemplo, a questão do pessoal da organização da sociedade civil. Eles verificam, por exemplo, até que ponto a tua organização consegue manter de forma salariada os diferentes membros de staff, com ou sem projeto. A tua organização tem ou não capacidade de manter estes órgãos ou este staff, neste caso, assalariado. Consegue fazer isto? Se ela não consegue, isto incorre, portanto, a uma classificação negativa do ponto de vista de sustentabilidade. E outro ponto que eles procuram proceder neste indicador específico é, portanto, a questão de se existem dentro da tua organização, por exemplo, políticas de promoção, se no ato de contratação do seu pessoal, tu tens, por exemplo, uma descrição correta das tarefas que o indivíduo A vai fazer. Neste caso, em geral, se tu tens os termos de referências apropriados para uma posição específica e também procuram verificar se a tua organização ela tem, portanto, apoio de profissionais, nesse caso, como, por exemplo, gestores de tecnologia de informação, contabilistas acreditados, e também eles procuram também compreender se a tua organização tem aqui um programa, por exemplo, de fortalecimento, ou seja, de capacitação dos teus recursos humanos, que é, portanto, importante para mantê-los animados, para mantê-los, portanto, engajados dentro daquilo que são as atividades que eles devem, portanto, executar no dia a dia. O outro ponto que é, portanto, verificado nesta dimensão de capacidade organizacional é o avanço técnico. Este é um indicador em que eles procuram compreender até que ponto a organização da sociedade civil Y tem recursos que lhe permitem, por exemplo, aceder às diferentes tecnologias de informação e comunicação, nomeadamente computadores, impressoras, telefones de qualidade, e também procuram verificar se a organização, portanto, tem acesso à internet. Este aqui, para mim, é um ponto crítico, porque eu verifico que, pelo menos no contexto moçambicano, por exemplo, quando nós vamos às zonas mais remotas, verificamos que há organizações da sociedade civil que lutam, de facto, para aceder à internet, responder e-mails e submeter determinadas propostas técnicas e financeiras a determinados concursos que ocorrem ao longo do país. E isto não é um problema, portanto, particularizado apenas para as organizações da sociedade civil, porque se nós olharmos rapidamente para aquilo que é a estatística, por exemplo, de Moçambique, no que tange a penetração de internet um pouco pelo país, verificamos que apenas 20% da população tem acesso à internet. Então, isto significa que o número ainda é bastante ínfimo e é normal que neste, portanto, contexto geral, as organizações sejam elas também vítimas de acesso à internet, sejam elas incapazes de aceder à internet, tá bem? Mas isto é uma recomendação que eu julgo bastante importante. As organizações devem, a todo custo, procurar ter acesso à internet se quiserem, portanto, tornarem-se relevantes. E outro ponto, a outra questão, portanto, que eles procuram compreender nesta mesma componente é a sua capacidade de utilização das tecnologias de informação e comunicação, e eles referem sobretudo à sua capacidade de, por exemplo, utilizar as diferentes redes sociais, nomeadamente o Facebook, o LinkedIn, o WhatsApp, Snapchat, entre outras, para, por exemplo, a promoção de diferentes atividades que ela faz e também, obviamente, alcance de diferentes segmentos públicos que podem estar não só na circunscrição geográfica
em que a organização trabalha, mas também além fronteiras. E graças a Deus a internet permite, portanto, fazer isto. E quando eu falo disto, recordo-me de um exemplo bastante recente que eu próprio presenciei num estudo em que estivemos a fazer sobre a percepção pública de uma organização determinada e fizemos um estudo de caso em que tínhamos ali duas organizações da sociedade civil, uma em que era, em termos de anos de existência, mais velha que a outra, e aquela que tem mais anos de existência tinha ali uma liderança mais conservadora, uma liderança que nada, mas em nada mesmo acreditava no poder das tecnologias de informação e comunicação, de tal forma que ela não fazia questão de ter a sua organização publicada numa rede social qualquer, e quando tinha, simplesmente era a organização ali, ou seja, o nome, e não havia qualquer tipo de atualização das suas atividades, nesse caso uma atualização estratégica. E do outro lado, tínhamos uma organização nova, do ponto de vista de anos de existência, e também liderada por uma liderança bastante jovem, bastante aberta, e capaz de compreender a importância de utilização das redes sociais para a sua autopromoção. E o que eu posso vos dizer rapidamente é que, quando nós fizemos este estudo de caso, verificamos que a organização, aquela que era muito mais nova em termos de anos de experiência e aquela que estava no mercado muito mais tempo, em termos de percepção pública, era completamente diferente. A percepção que se tinha em termos de impacto dentro da sociedade, da comunidade onde eles estavam inseridos, é que a organização com menos experiência tinha mais impacto. Por quê? Porque a população via com regularidade as postagens que esta organização fazia todos os dias na internet sobre as atividades que estava a fazer. E aquela percepção não era apenas regional, ou seja, não era apenas daquele local onde ela estava a trabalhar, era uma percepção além, ok? Quer dizer, as pessoas conheciam a organização, enquanto que aquela organização que tinha muitos anos de experiência, muitos anos de existência, ela simplesmente não era conhecida. Não era conhecida absolutamente. E aqui está o grande risco, não é? Então, nós temos que nos perguntar se este é o objetivo da nossa organização, quando nós criamos uma organização, se queremos atuar como low profile ou se queremos necessariamente ser uma organização conhecida. Porque se nós criarmos uma organização que faz atividade que impacta a comunidade em que estamos inseridos, eu acho que faz sentido que nós também possamos utilizar deste sucesso para inspirar outros e mostrar ao mundo que há aqui uma diferença que estamos a fazer nesta comunidade. Portanto, eles recomendam isto. Okay? Então, se a tua organização neste momento não está na rede social, ou se está na rede social, mas você sente que o trabalho que você faz não está a ter um grande impacto, é o momento agora de começar a pensar de forma estratégica e séria sobre, portanto, a saúde da sua organização, da sociedade civil neste momento. Tá bem? Isto é um ponto extremamente importante na componente de utilização das redes sociais. E até aqui já fizemos, portanto, a análise de todos os indicadores que estão dentro daquela umbrella da capacidade organizacional e vamos, portanto, observar agora os indicadores da dimensão de advocacia e vamos, portanto, começar com o indicador que diz respeito à cooperação com o governo local e central. Aqui, o que, por exemplo, a USAID e seus parceiros procuram compreender é até que ponto a tua organização tem esta capacidade de interagir de forma estratégica com o governo local no processo de tomada de decisão. Ou seja, até que ponto também existem mecanismos de comunicação, mecanismos de diálogo formados entre a comunidade, a tua organização e o governo para, portanto, o processo de tomada de decisão qualquer que vai ocorrer, sobretudo no local em que estás a atuar. E depois também eles procuram perceber até que ponto as organizações da sociedade civil, por exemplo, ao nível local, elas próprias têm capacidade de interagir com aquelas organizações que estão no nível, por exemplo, distrital, no nível provincial e no nível central. Por quê? Porque entende-se que se a organização atuar de forma isolada, o risco dela não conseguir impactar ou não conseguir lograr sucessos nessa sua longa marcha da advocacia é maior. Então, eles procuram compreender como é que esta organização, a nível local ou a nível central, comunicam-se. Okay? Porque se não houver esta comunicação, se não houver este diálogo entre estas organizações, no que tange as suas diferentes áreas de atuação,
há aqui um grande risco destas organizações não conseguirem lograr um impacto sustentável, um impacto que seja de longo prazo. Não é? Por isso é que este aqui é um elemento que o índice de sustentabilidade das organizações da sociedade civil procura compreender dentro das organizações, sobretudo na dimensão de advocacia. Bem, e o outro indicador tem que ver com iniciativas de advocacia política, não é? Eles procuram perceber até que ponto a organização consegue fazer, portanto, coligação com outras organizações para, por exemplo, desenvolver campanhas que vão contra um determinado problema que esteja, portanto, a ocorrer na sua comunidade, quer seja um problema político, um problema social, um problema econômico, cultural, o que for, mas o mais importante é se estas organizações têm esta capacidade. E depois verificam também se a campanha que estas organizações, portanto, desenvolvem em prol daquele problema específico tem sucesso, ou seja, é uma campanha eficaz. E aqui é um ponto bastante também crítico, porque muitas organizações elas não sabem fazer campanha, elas não sabem como é que uma campanha desta natureza é feita, porque se tu não desenhares bem a estratégia da sua campanha com outras organizações com as quais você vai se juntar, provavelmente não vai conseguir lograr o sucesso que tu determinaste, porque tu ainda não tens uma clareza a quem, por exemplo, esta campanha destina-se, quais são, por exemplo, os sucessos que eu quero alcançar com esta minha campanha. E um outro indicador dentro da dimensão de advocacia é, portanto, as suas iniciativas de lobby. Eles verificam, primeiramente, se a tua organização tem conhecimento do conceito de lobby. Quer dizer, ela conhece o que é lobby, como é que esse lobby é feito, se está confortável com o conceito de lobby. E depois verificam, ao nível local, se já houve, por exemplo, alguns casos de sucesso de lobby e qual foi a organização que fez, e se não fez, e se fez, como é que fez. Não é? Todo esse processo é procurado entender dentro deste processo de avaliação do índice de sustentabilidade das organizações de sociedade civil. Portanto, se a sua organização neste momento não conhece o conceito de lobby, não sabe como fazer, pensamos nós que este é o momento de preocupar-se e procurar entender como é que o lobby é feito e, de em diante, então, começar a exercitar de forma prática este conceito no seu dia a dia. O último indicador tem que ver com a advocacia para a reforma da lei das organizações de sociedade civil, ou seja, do quadro jurídico que orientam as ações das organizações de sociedade civil num determinado país. Nesse caso, se olharmos para Moçambique, eles verificam até que ponto, por exemplo, as organizações de sociedade civil locais estiveram de uma ou de outra forma envolvidos neste processo de conversação, de melhoria da legislação que lhes orienta. Até que ponto, por exemplo, as organizações de sociedade civil foram capazes de observar a lei que orienta o seu trabalho, observar a lacuna e propor soluções num nível mais legislativo, no sentido de influenciar que esta lei seja, portanto, mais consentânea e permita que o seu trabalho seja um trabalho cada vez mais impactante, cada vez mais útil, cada vez mais abrangente para o público a quem eles servem. Tá bem? Então, este aqui era o último indicador na dimensão de advocacia e, como vocês sabem, já também percorremos a dimensão de capacidade organizacional e verificamos todos aqueles indicadores. E o que eu gostaria é que nós pudéssemos levar este momento como um momento de reflexão, olharmos dentro das nossas organizações e verificarmos até que ponto nós estamos, obviamente, preocupados em fazer cumprir estes indicadores e estas dimensões que nos são, portanto, recomendados ou que nos são questionados no processo de avaliação do índice de sustentabilidade das organizações de sociedade civil no nosso país. Okay? Este é o momento que nós temos que fazer, portanto, esta reflexão importante e, por via disto, procurarmos melhorar a nossa atuação relativamente a estes pontos que aqui portanto, mencionei. Tá bem? Então, chegados aqui, nós vamos encerrar a nossa conversa e na próxima semana o que vamos fazer é continuar a discutir sobre a questão de sustentabilidade da organização da sociedade civil. De acordo com aquelas dimensões de sustentabilidade das organizações da sociedade civil desenvolvidas pela USAID, nós estivemos a falar, nesse caso, da segunda e da quarta dimensão. E vamos, portanto, na semana que vem, continuar a falar, por exemplo, da primeira e da terceira dimensão e com isso também analisarmos ponto a ponto os seus indicadores e cada exercício que nós tivermos
permitir que cada um de nós possa refletir sobre a saúde da tua organização. E, por favor, não se esqueçam de ler o livro que lhes recomendei, o livro de Tim Ferriss, Ferramentas dos Líderes. É um livro que vai, obviamente, inspirar-te e vai mostrar-te histórias de diferentes líderes do mundo e aprender com eles sobre as suas táticas e suas dicas de como ser um líder bem-sucedido. E antes de fechar, lembre-se, queria recordar-lhe aqui uma frase muito bonita de Mahatma Gandhi, que diz: sejamos exemplos da mudança que queremos ver no mundo. E tu, como líder, tens que ser tu a mudança do que queres ver no mundo, a mudança do que queres ver na sua comunidade, a mudança do que queres ver no teu país. Até a próxima.